O tema da mensagem é: as tempestades também pregam. As tempestades também pregam. Eu vou abrir esse culto aqui com uma mensagem para vocês. Nem toda tempestade é ataque. Algumas é mensagem. Nem toda tempestade é ataque. Algumas delas é apenas uma mensagem. Tiago 1, 2, 4 nos ensina algo que às vezes a gente esquece facilmente, enquanto vocês encontram Tiago 1, 2 a 4. Ele está falando bastante de Tiago, né? Mas ele ensina algo que às vezes a gente esquece. Que nem toda luta, ela vem para nos destruir. Cara, algumas lutas vêm para formar algo maior dentro de nós. E a gente precisa ter essa certeza, senão uma coisa bem pequena pode nos destruir, porque a vida do cristão é uma vida de luta. Tiago 1, 2 a 4 vai dizer assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A gente está todo mundo alegre pra caramba aqui, né? Porque eu acho que provação não está faltando, não. Sabendo que a provação, ou a prova, ou a tempestade, a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ah, Pai, louvado seja seu nome aqui nessa noite. Porque a gente não está nem pedindo para se cumprir essa promessa, e ela tem que se cumprido no meio de nós. No mundo tereis aflições. A gente tem tido provas até mesmo onde a gente não tem plantado para colher elas. A gente tem recebido retaliações que a gente nem entende de onde está vendo. A gente tem recebido ataques, Senhor, de onde a gente não entende o que a gente está fazendo, de errado para com o Senhor. Mas eu sei que hoje o Senhor tem uma mensagem para todos nós. Uma mensagem que o Senhor está sempre presente na tempestade também. A gente entrega esse culto a Ti. Obrigado por falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Cara, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, para a gente considerar motivo de grande alegria quando a gente passar pelas provações. Isaac já pregou aqui que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Quem vai tentar a gente na provação de Deus é o diabo, baseado nos nossos próprios desejos. Agora repare por que ela diz para a gente ficar alegre quando a gente for provado. Porque a provação da nossa fé produz uma perseverança. Jesus fala de perseverança a Bíblia inteira. No livro de Apocalipse praticamente é uma lei. Fala que aqueles que perseverarem até o fim receberá a coroa da vitória. No amor ele diz, o amor de quase todos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim. Tudo é sobre perseverança. Com a perseverança vai ter ação completa para que a gente seja perfeito e íntegro, e não nos faltará nada. Agora, eu vou deixar uma coisa clara. Isso não significa que a dor, vai redundante, tá? Que a dor não vai doer. Isso não significa que a tempestade vai ser agradável. Isso também não significa que o sofrimento não machuca. Tem horas que a gente está sofrendo tanto, Bena, que não ia ser legal eu chegar para você quando está sofrendo e chegar e dizer assim, não, fique alegre, porque Jesus manda ficar alegre. Não, a gente tem que saber que o sofrimento está doendo, gente. E dói, e machuca. Mas significa que nas mãos de Deus, até a tempestade pode se tornar uma sala de aula. Então abra seu coração, porque talvez Deus não queira apenas te tirar da tempestade.
Eu tenho certeza que o que Ele quer é falar com você de dentro dela. E Ele vai falar com você de dentro dela essa noite. Você sabe que o lugar mais alto que a gente pode chegar nesse mundo, pense aí no topo mais alto que pode haver, é os pés de Jesus. Os pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente pode chegar e que a gente vai ter segurança. Existem tempestades que chegam na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ainda mais quando você está na palavra. Mas por quê? Eu pessoalmente tenho promessas em minha vida e às vezes vem algo que parece contradizer com aquilo que Deus falou na vida. E a gente fala: por que isso está vindo na nossa vida? Já foi ensinado aqui que a pergunta nem deve ser por quê, né? Deve ser para quê, né? Para quê? Ou seja, o que eu devo aprender com isso? Porque muda tudo. E nem toda tempestade tem o mesmo propósito também. Algumas são de desobediência, algumas não. Algumas vêm para denunciar algo que precisa sair da nossa vida. Algumas vêm para revelar o poderio de Jesus e para nos ensinar a descansar nele. Algumas vêm para poder a gente dizer assim, que a gente está no caminho errado ou precisa soltar algo. A pergunta, gente, não pode ser: Senhor, como eu saio da tempestade? A pergunta deve ser essa noite: Senhor, o que eu posso aprender com ela? Porque a tempestade é que vai pregar aqui hoje, não eu. E a primeira tempestade, vou falar de 4 rapidamente, e é só isso. A primeira tempestade é a tempestade que denuncia, e eu vou falar do caso de Jonas. Na verdade, eu vou falar do caso do capitão com Jonas. Jonas, todo mundo sabe, Deus manda ele ir para Nínive, né? Onde tinha lá os ninivitas. Mas o interessante aqui é que Jonas decide fugir. E não é Deus, não. Oh, Deus me falou, não. Jonas decide fugir. É uma decisão dele. Ele recebe uma direção de Deus, mas ele escolhe ir por outro caminho. E aí ele desce para Jope, né? E diz que ele vai dentro de um navio rumo a Tarsis. Mas a gente tem que lembrar que Jonas pagou pela passagem. Ele não precisava trabalhar, muito comum naquela época. As pessoas, até hoje, as pessoas entram no navio, não tem preço, então eu vou trabalhar ali, vai lá, vai fazer tudo. Então muitos pregam que Jonas estava ali no convés, descansando, como se fosse um preguiçoso. Não, cara, ele pagou a passagem, ele tinha direito a ficar ali dormindo. Estava tudo de boa. Esse é o problema, né? A gente está descansando lá e completamente desobediente ao Senhor. E existe uma lição aqui. Existem passagens que a gente paga, mas que nos levam para longe da vontade de Deus. Jonas pagou para fugir. Jonas pagou para desobedecer. Jonas pagou para entrar numa rota que não era propósito de Deus, que Deus não tinha aprovado. Aí eu fiquei perguntando hoje a Deus, falei assim: o que o Senhor quer dizer com isso? Como assim? Como eu posso pagar, Senhor, para sair da sua presença? Ele falou: meu filho, nem tudo é dinheiro, né? Porque às vezes a gente paga uma assinatura e sai da presença de Deus. A gente paga para ficar com conversas erradas. A gente paga para estar num ambiente errado, para sair da presença de onde Deus quer a gente. É tudo escolhas. A gente paga para poder ver coisas impróprias na internet. A gente paga para estar numa viagem onde Deus não quer a gente, para estar num bar que Deus não quer a gente, para estar no meio de pessoas que não quer, que não está onde Deus quer que você esteja. A gente realmente escolhe
pagar para estar num ambiente ou fazendo algo que não agrada ao Senhor, que está fora do propósito do Senhor, porque Deus está dizendo: ei, siga assim. E como eu sei, Senhor, está tudo escrito. Irmãos, congreguem. Irmãos, ofertem. Irmãos, dê esmola. Irmãos, quando encontrar alguém necessitado, não diga apenas: olha, volta amanhã, ou então Deus te abençoe, mas faça. Ai, cara. Irmãos, trabalhem, mas a gente está sempre pagando. E são várias coisas, gente. Às vezes a gente paga com dinheiro, a gente paga com a nossa paz. Às vezes a gente paga apenas na nossa consciência. Sabe, quando a gente já sabe que Deus está dizendo: vá por ali, mas a gente organiza tudo para não ir. A gente já sabe o que é certo, mas a gente se organiza tudo para ir para um lugar onde não é o certo. E a gente se engana na nossa mente, ou busca encaixar ou mudar a Bíblia para dizer que Jesus Cristo é amor, e que não importa, a gente é luz em qualquer lugar, a gente faz isso em qualquer lugar, e Deus está dizendo: não, você está fora do propósito que eu te chamei. Foi isso que Jonas fez. Jonas pagou uma passagem para Tarse. Nós às vezes pagamos pequenas passagens, todos os dias, para longe da vontade de Jesus. Então a Bíblia diz, e eu precisava dizer isso, que o Senhor lançou um forte vento. A palavra diz: e veio uma tempestade tão grande, que o navio estava a ponto de despedaçar. E sabe o que os religiosos iam dizer? É Satanás. Não foi Deus. Não foi Satanás, foi Deus. Quem provocou aquela tempestade? Foi Deus? Não, foi você. Foi a sua desobediência. Foi você querer estar no lugar onde você não estava. E Deus causou essa tempestade por amor a você. Isso é lindo, cara. Rapaz, ela não era acidente. Ela não era simplesmente oposição do diabo. O texto diz que o Senhor fez descer ou lançar um forte vento. Por quê? Porque havia alguém dentro do barco que não deveria estar lá. E aqui, eu não sou Jonas, você não é Jonas, nós somos o capitão. Jonas estava no lugar onde ele não deveria estar. O que está na sua vida que não deveria estar. O capitão tinha alguém no barco que não devia estar lá. E o interessante, Jonas não ia sair do barco. O capitão é que tinha que tirar Jonas do barco. A palavra vai dizer que a tripulação começou a jogar coisas preciosas para fora. Ei, não era nada precioso. Às vezes a gente está perdendo a nossa família. Às vezes a gente está perdendo intimidade com o Senhor. Às vezes a gente está perdendo uma comunhão com o pastor. Às vezes a gente está perdendo essa palavra aqui no culto junto com o povo, que a unção é muito maior. Às vezes a gente está perdendo preciosidades na nossa vida que não deveriam sair. Por quê? Porque a gente está segurando algo em nossa vida que não deveria estar lá. O que é que você está segurando, gente? Que não deve estar mais em sua vida. Se Deus quer tirar alguém, tire. Manda embora, faça pular na água. Se Deus quer tirar a pornografia, lance fora. Se Deus quer tirar a bebida, lance fora. Se Deus quer tirar a sua preguiça, lance fora. Se Deus quer tirar a sua vontade, lance fora. Senão você vai começar a perder as coisas mais preciosas da sua vida, seu irmão, seu pastor, as coisas de Deus, as coisas que te levam à vida eterna. Você não vai prosperar, diz o Senhor essa noite, enquanto não sair da sua vida aquilo que tem que sair. E com as minhas palavras eu vou dizer que essa tempestade foi um alerta de denúncia. Por quê? Porque Jonas não pulou. Jonas falou: fui eu.
Ei, o Espírito Santo está te dizendo aí, aquela coisa que era para sair, aquela pessoa que era para sair, aquele lugar que não diz mais respeito, está gritando dentro de você, me jogue fora. Mas você não decide jogar, porque você gosta demais dessa coisa. Eu já contei a história, alguém não ouviu o conto do macaquinho, né? Que as pessoas, que uma tribo indígena, eles caçavam o macaco para ter ou para matar, para comer, e eles botam tipo um galão de água, faz umas tiras assim, cortam assim as tiras, para ele botar a mãozinha com um coquinho dentro. Por curiosidade, ele vai, bota a mão nesse garrafão e pega o coquinho. E ele não consegue mais tirar a mão. Se ele abrisse a mão, ele conseguia. Mas o macaquinho não abre a mão, ele segura o coquinho e não quer largar o coquinho. E aquele coquinho que ele não quer largar vai matar ele. Ai, cara, larga esse coquinho que você não está querendo largar, porque ele vai te matar. Deus está dizendo, lance fora. E Jonas está dizendo, eu não vou pular. O capitão, sou eu que vou ter que tirar. Ei, Deus não vai tirar não. Deus não vai tirar esse vício não. Deus não vai tirar essa mania não. Deus não vai tirar essa pessoa não. Ele está esperando você se posicionar. Você é que tem que mandar essa coisa catar, até o capitão dizer, lance-o ao mar. Sabe o que aconteceu depois? Esqueça Jonas, eu não estou contando de Jonas, estou contando do capitão. O barco seguiu viagem e chegou onde deveria chegar, porque saiu do barco aquilo que tinha que sair. Essa tempestade veio denunciar. Pode ser uma companhia, pode ser um hábito, pode ser uma prática escondida, pode ser uma decisão errada, pode ser uma rota que Deus mandou você seguir, ou não seguir, e você continua segurado nela. Essa primeira tempestade nos ensina que nem toda tempestade vem para nos destruir. Algumas vêm para revelar aquilo que precisa ser removido. Sabe quais perguntas a gente tem que fazer quando chegar em casa? Depois de Rosa, eu sei que vai anotar. Pai, existe algo no meu barco que não deveria estar lá? Segunda pergunta, existe algo que o Senhor está denunciando em minha vida? Existe uma área onde eu estou fugindo da sua vontade? O reino de Deus não é sobre a nossa vontade, não. É sobre renúncia. Renúncia diária, gente. Ou às vezes a gente já sabe o que é e não precisa nem perguntar a Deus. Então mude a pergunta dele. Senhor, me dê forças, porque hoje eu decidi jogar fora da minha vida aquilo que o Senhor não quer mais nela. Se a gente não tirar, o barco vai afundar ou naufragar, né? Segunda tempestade. A tempestade que revela o poder de Jesus. Entenda, gente, a gente pode estar, meu amor, em uma tempestade, ou a gente pode estar tranquilamente, a gente não está em uma e só viu alguma área, Rose, ou às vezes não viu nenhuma. Mas eu tenho certeza que em alguma das 4 tempestades a gente está de cabeça. E outras são algumas coisas para a gente se autoavaliar e ver se faz sentido. E essa segunda, gente, é poderosa, porque ela revela o poder de Jesus. Em Marcos 4, ele vai contar, a situação é bem diferente. Os discípulos não estão fugindo de Jesus. Os discípulos estão obedecendo a Jesus. Jesus, ele está fazendo aquela multiplicação toda, aí depois ele dá um comando, diz assim, vá para a outra margem. Você lembra que ele deu para Gadá? Aí Jesus, cara, eles estão fazendo o que Jesus queria. Jesus está, me perdoe, deitado na popa do barco, está com eles ali, está dentro do barco, está obedecendo, eles estão indo juntos para Gadá, aquele vai depois, é a próxima tempestade, né? Que ele anda sobre as águas, e ali está tudo certo, eles estão obedecendo, não estão como Jonas. Então assim, estou fazendo tudo certo, cara. Por que veio a tempestade? É difícil da gente compreender, né? Às vezes é assim. Aí Jesus diz assim, passemos para outra margem.
Sabe o que isso nos ensina? Obedecer Jesus não significa ausência de tempestades. A tempestade vem, mesmo obedecendo Jesus. É bom a gente ter isso bem claro em nossa mente. Para dizer que toda tempestade é do diabo, toda tempestade é de Deus, toda tempestade... Não, cara, tempestade vem. Ela vem para nos dar um ensinamento. O primeiro ensinamento foi de denúncia. Tem alguma coisa aí errada na sua vida, tem alguma coisa que você está aprendendo. Mas aqui não. Aqui ela vai revelar o poder de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, cara, eu estou passando por tanta luta. Deve ter algo de errado comigo. Nem sempre, cara. Nem sempre. Eu estava falando com a pessoa, contando que, quando eu estava todo estabilizado financeiramente, aí eu fiz uma oração para Jesus assim: Senhor, eu quero um nível de intimidade tão intenso contigo como ninguém mais viveu na Bíblia. Aí ele virou para mim e fez assim, ó, aí que você se lascou. Não é? E o que vale mais, a intimidade com Jesus ou todo o dinheiro do mundo? Não volto atrás não, porque eu sei que depois que eu puder dizer, eu sei que meu Redentor vive, com toda a fé, Ele começa a mudar a minha história e a sua. Eu tenho certeza disso, velho. Ai, gente, eles estavam obedecendo. Aquilo, gente, que deveria ficar do lado de fora, começou a invadir o barco. O que tem que ficar de fora, tem que ficar de fora. E é isso que muitas vezes acontece com medo. A preocupação entra, o medo entra, a ansiedade entra quando vem a tempestade, a insegurança entra quando vem a tempestade, a gente não sabe o que fazer, a pressão de fora começa a invadir o barco dentro. Você está obedecendo, você está no caminho, você medita na palavra, você não está fazendo nada errado. E vai acontecer de mesmo assim as pessoas dizerem, você está fazendo isso errado. Olha, as minhas finanças estão sendo destruídas. E aí vem o medo, gente. Eu prefiro falar das coisas sentimentais. O medo é muito perigoso. Vem a falta de fé, vem a insegurança, vem a carne gritando, dizendo, eu não vou conseguir. As coisas que eram para ficar de fora, porque a gente tem um Deus grandioso dentro, começam a entrar e tirar a nossa paz. Então os discípulos, amedrontados, acordam Jesus, que estava dormindo, e diz, mestre, não te importa se morramos ou pereçamos, que são sinônimas? Essa pergunta revela o estado do coração deles. Foi pregado aqui, quando a gente fala algo, revela mais sobre a gente do que a outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eles não estavam apenas com medo da tempestade. Presta atenção. Eles estavam duvidando do cuidado de Jesus. Cuidado com a mensagem que a gente expressa no mundo espiritual quando a gente está com esse medo. Ei, eu estou com muito medo dessa tempestade. Não, o que você não está é com fé em que Jesus está com você e cuidando de tudo. É lindo, pai. Quantas vezes com nosso medo nós estamos duvidando de Jesus. Maurício. Mas Jesus se levanta, repreende o vento e o mar e diz, aquieta-te, fique quieto, eu que te criei, eu que dou o comando, eu tenho poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. E o que acontece? Tudo se acalma. A gente está a um passo de tudo se acalmar, quando Jesus disser, acalma-te, e tudo vai se acalmar, gente. Essa tempestade tinha um propósito diferente. Ela veio revelar a quem anda com Jesus o poder de quem estava no barco com eles. Essa palavra veio revelar a todos nós aqui que passamos por uma tempestade e que a gente está deixando as coisas de fora, que não era para entrar no barco, porque Jesus disse que a gente vai ter uma vida e uma vida em abundância.
Ele quer mostrar a gente, Ele quer revelar a gente quem é que manda em tudo. A gente precisa sair daqui com essa certeza. Eles já conheciam Jesus como mestre. Muitos só querem conhecer Jesus como mestre ainda hoje. É o mestre, ó soberano, poderoso. Ele é tudo isso, não tenho dúvida. Mas naquela noite, eles iam conhecer Jesus como o Senhor do vento e das tempestades. Isso é forte, gente. Por isso eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar te obedecem? Essa segunda tempestade nos ensina algo, gente. Sempre começa assim: que existem tempestades que não vêm para nos destruir. Eu vou dizer, se você é de Jesus, nenhuma tempestade vem para te destruir, mas para revelar o poder daquele que está conosco. Talvez a gente esteja em uma tempestade e não haja nenhum Jonas no barco, como eu falei. Talvez não seja para a gente. A gente está em obediência, tudo que a gente está vendo, a gente está botando para fora, deixando entrar quem tem que entrar, deixando sair quem tem que sair, rompendo os vícios, seguindo certinho, tudo certinho. Não tem um Jonas ali. A gente está obedecendo, tentando fazer o certo, seguindo a direção de Jesus, e a gente acorda e simplesmente o vento soprou. Ele sopra nas duas casas, foi ensinado aqui. Uma certeza que a gente pode ter é que a tempestade vem, né, Isaac? O vento, se não soprou ainda, vai soprar. E se soprou, vai soprar de novo. Mas ele cessa. Mas se o alicerce estiver na roça, cada vez o vento vai... Só pode soprar até mais forte, mas a gente fica como concreto. Paradão, gente. Então ouça. A tempestade não é maior do que Jesus. O vento obedece à voz dele. O mar obedece à voz dele. E qualquer circunstância se submete à voz de quem criou todas as coisas. A pergunta não pode ser jamais se o vento está forte. A pergunta tem que ser: quem está no barco com você? Parece uma coisa piegas de se falar, uma coisa normalzinha, mas não é não. Isso resolveria quase todos os problemas da nossa vida. Para de perguntar, gente, pô, quem mandou essa tempestade? Ah, a Rose falou mal de mim e isso está me inquietando. Ah, o vento veio ali, olha, tirou meu dinheiro todo. Não, cara, quem está no barco com você? Se é Jesus, deixe ele falar algo para a Rose. Se é Jesus, deixe ela falar algo para mim. Se é Jesus, deixe Jesus, cara, conduzir o nosso falar, o nosso agir. E todo o poder dele já habita dentro de nós. Ele fala, ele garante, ele diz: farás infinitamente mais além daquilo que pensa, gente, daquilo que chegou no coração, daquilo que você imaginou, segundo Jesus que opera dentro de você. Se Jesus está no barco, a tempestade pode até assustar, mas a última palavra não é dela. Terceira tempestade. A tempestade que gera ousadia. Está em Mateus 14, né? Naquela passagem que Jesus vai andar sobre as águas. Eu botei assim mesmo, porque eu sei onde está o versículo de cabeça, mas não lembrava o versículo, então estou contando as histórias, como vocês estão vendo, né? O tempo que eu tive, mas creio que está entrando no coração de todo mundo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e ele fica orando, intercedendo por ele. Imagina, Silvia, quem é que está intercedendo por Silvia? Jesus, o próprio Jesus. Ei, ele estava no monte intercedendo pelos caras no barco. Aí beleza, né? Você está vendo Jesus lá. A palavra nos garante, ele é o intercessor diante de Deus Pai. A gente está aqui na tempestade, o pau está quebrando, e Jesus está do lado do Pai dizendo: está vendo, Bena? Eu estou intercedendo por ela, meu Pai. Que essa tempestade seja para deixar ela mais poderosa. Ele continua intercedendo, gente. A Bíblia diz que o barco já estava longe da terra. Jesus orando, hora se passa, de 4 em 4 horas passando, e nada de Jesus chegar. E na madrugada, quase amanhecendo, vocês estão ouvindo bem? Eis que Jesus aparece andando em cima da água. Eita glória, olha ele aí, ó.
E Jesus diz, pior que eu pensei mesmo. Aí a galera, e Jesus gritou, é um fantasma. Repare o absurdo que eu ia dizer. E aí o pessoal do barco gritou logo, é um fantasma. Os caras acreditavam em empinadinho desde aquela época, né? E aí Jesus fala assim, nada, sou eu. Sou eu que estou aqui. Não tenho medo. Eu sou o que serei. Ah, pai, é forte demais. Eu ouvi Jesus dizendo isso aí, gente. E aí Pedro responde, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, venha varão, come on. Aí ele vem. Pá. Imagina, velho, Pedro desce do barco e anda sobre as águas. A pessoa está se afogando, Isaac vai andando no mar. Essa é a loucura aí, velho, o que Pedro fez. Não estou falando nem de Jesus, estou falando de Pedro. Andou ali, ó. É isso aí. Agora veja, aquela tempestade trouxe uma oportunidade que todos tiveram, mas só Pedro vivenciou. Vocês conseguem compreender isso? Cara, todos estavam no mesmo barco. Todos estão aqui, ó, na mesma senha. Todos viram o mesmo vento, igual os espias. Todos ouviram a mesma voz. A voz de quem? É bom isso. E todos viram Jesus andando sobre as águas. Mas só Pedro disse, Senhor, se és tu, me mande que eu vá andando até o Senhor. Essa terceira tempestade nos ensina uma coisa muito top, gente. Existem tempestades que não vêm para nos destruir, mas para nos tirar da zona do medo, da zona do conforto e nos chamar para uma fé muito mais ousada. Vocês peguem isso, gente, porque é fácil entrar no medo e no comodismo. Tem coisa que você nunca viverá se continuar agarrada no barco. Isso é top, gente. Porque o barco, ele representa o lugar conhecido. O barco representa o nosso conforto. O barco representa tudo o que a gente faz no dia a dia. O lugar seguro, o lugar comum, o lugar onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. É interessante, porque presta atenção, todos estão fazendo tudo dentro do barco. Todos estão fazendo tudo dentro do mesmo sistema religioso. Todos estão fazendo tudo e seguindo tudo que o sistema do mundo diz. Por isso a renovação de mente. Jesus fala assim, ó, saia desse barco para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade minha. Só vai experimentar a boa, agradável e perfeita quem tiver coragem de pular do barco e enfrentar a tempestade seguindo a voz de Jesus. Você pode ir para o céu sem pular do barco, mas você não vai experimentar as grandiosidades da intimidade com Jesus e do poder dele aqui na terra. Ah, gente, está todo mundo fazendo assim. Agora, onde estava Jesus? Digam, fora do barco. Jesus estava fora do barco. Ei, olha que forte. Pedro entendeu que o lugar mais seguro não era dentro do barco. O lugar mais seguro era na tempestade do lado de Jesus. Pedro entendeu que o lugar mais seguro era seguir a direção da voz de Jesus, ainda que tivesse que andar sobre a tempestade. Às vezes está tudo calmo, mas se Jesus não está no negócio, essa paz é a paz do mundo, não a de Jesus. Ah, cara, a fé não é ausência de vento, a fé é caminhar na direção de Jesus, mesmo quando o vento é contrário. Fé é isso aí. Talvez Deus esteja usando aí em sua vida hoje, né, você na internet, na minha vida aqui, Ele está usando uma tribulação, como eu comecei. Ele está usando uma adversidade justamente para
provocar você e aumentar a sua fé nele, e você poder experimentar o impossível de Deus. Eu tenho certeza, gente, não viva repetindo o que todos fazem. Ore como você nunca orou antes. Comece a meditar como você nunca meditou antes. Comece a servir a comunidade como você nunca serviu antes. Obedeça a Deus como você nunca obedeceu antes. Ame como você nunca amou antes. Creia como você nunca creu antes. Faça o que ninguém está fazendo. E Deus te garante uma vida cheia do poder dele. Por quê? Seguindo a palavra de Deus, não importa as tempestades que você vai ter que andar, Ele te garante em cima da água. E se você fraquejar, Ele ainda te bota para cima de novo. Para viver o extraordinário, gente, só às vezes pulando para fora do barco. É simples. Agora, eu queria dizer para vocês que Pedro não andou sobre as águas porque ele era especial. Ele andou sobre as águas porque ele obedeceu o comando de Jesus. Quantos aqui estão obedecendo a palavra de Jesus? Sem obedecer a palavra de Jesus, sem caminhar na palavra de Jesus, você afunda no primeiro passo. E não culpe ele não. Porque ele está dizendo, primeiro submeta-se a mim, resista ao maligno, e aí ele fugirá de vós. Jesus disse, venha. E essa foi a frase que sustentou Pedro. Quando Jesus disser para você, venha, não pergunte a ele, mais, tira o mais. Só ande. E ele te sustenta até o fim, para você ver o extraordinário. Glória a Deus, gente. O que sustenta a nossa fé, gente, não é a firmeza das águas, não. É a firmeza em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a quarta tempestade, finalmente. Falei que era rapidinho. A tempestade, não foi rapidinho não, mas... é que o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. A tempestade que quebra o navio, mas não destrói a vida. Atos 27, você lembra uma passagem com Paulo. Paulo está no navio, ele está sendo levado para Roma. Vem uma tempestade, gente, terrível. É dias e noites sem ver nem estrelas, de tanta tempestade. Não há nenhuma esperança de salvamento. Rapaz, essa é uma tempestade bem pesada. Geralmente só aguenta passar por essa quem já passou pelas outras. Aqui, véio, é uma fé, Paulo é top. Porque, recapitulando, em Jonas, o barco quase afundou. Em Marcos 4, Jesus acalmou a coisa toda. Em Mateus 14, Pedro andou sobre as águas e viu o sobrenatural. Experimentou. Mas em Atos 27, gente, o navio se despedaçou. Paulo não estava desobedecendo. E Paulo ainda estava com cuidado para que ninguém desobedecesse. Pare que coisa louca. E aqui está uma realidade que a gente precisa aceitar. Há tempestades em nossas vidas que Deus não preserva o navio, mas preserva a vida. Vai ter momentos que Ele não vai preservar seu casamento, que Ele não vai preservar suas finanças, que Ele não vai preservar sua saúde, mas Ele vai preservar a vida. Cara, às vezes a gente pergunta, se Deus está comigo? Não, a gente não ouve essas perguntas. Por que o navio afundou? É o que pregam, gente. Tem gente que odiar essa mensagem aqui. Porque acha que não é possível. Jesus tinha casa de praia e não sei o que, e tudo tem que ir prosperando. E a gente vê, cara, é Paulo, velho. Eu não me sujeito a dizer, Jorge, que me comparar com esse apóstolo aqui. E eu não estou falando porque eu estou idolatrando o homem, não. Porque o cara, as renúncias dele, o nível de renúncias. E a tempestade veio e despedaçou o navio, que ele já estava preso. O cara já estava preso. O navio ainda se descarcaça todo, e depois uma cascavel, uma víbora, ainda pica o indivíduo, e a indivíduo era tão ruim para Satanás que a víbora ainda morre. Porque aquele que tem essa fé em Deus forte aí, velho, não morre não, ele vira antídoto.
Ah, cara, se Deus estava comigo, por que eu perdi aquilo, gente? Ah, não, se Deus estava comigo, porque parece que tudo acabou, porque parece que minha vida está toda despencada. Ah, cara, se Deus estava comigo, por quê, gente? Porque a promessa não era que o navio seria salvo. A promessa de Deus era que nenhuma vida ali se perderia. E nenhuma vida ali se perdeu. Nenhuma sequer. Nem de quem prendeu Paulo. Paulo se levanta no meio da tempestade e diz: tenham calma, Deus já falou comigo. É loucura, né? Nenhuma vida vai se perder aqui não. Fiquem tranquilos, ninguém saia, ninguém faça aqui não, porque senão vai perder, hein? A culpa é de vocês. Fiquem tranquilos aqui, que a gente só vai perder o navio. Eu posso até linkar essa com a primeira de Jonas. Às vezes a gente morre porque a gente não quer largar aquilo que já é para se despedaçar. Aí Deus vai despedaçar, que me leve junto. E Deus está dizendo: eu quero tirar isso da sua vida, esse navio tem que ser despedaçado e ponto final, gente. Que palavra poderosa de Paulo. O navio vai quebrar, velho, mas você vai chegar. O que é mais importante? A estrutura vai despedaçar, mas a promessa vai permanecer. O cenário vai mudar, mas Deus não perdeu o controle. O cenário de nossa vida pode mudar completamente. Carcaça aos nossos lados, carcaça ao nosso lado. Deus mudou tudo, mas depois Ele recomeça. Não precisa reconstruir o navio, pode ter um navio novo. Talvez aqui ninguém, ou muitos, já tenham vivido tempestade desse tipo. A empresa quebrou, né, Mateus? Finança foi lá para o lago abaixo, uma amizade quebrou, um relacionamento se rompeu, uma fase da vida, enfim, se fechou completamente, quebrou, se despedaçou, já balbal. Mas ouça, gente, ouça o que eu vou dizer com todo carinho essa noite. Quebrou tudo à sua volta, mas não quebrou você. Você está inteiro. E onde há fôlego de vida, há fôlego para dizer que Jesus é bom. Como te louvarei, Senhor, se eu estiver na sepultura. Você está vivo, você acordou. A gente daqui, pelo menos, tem a possibilidade de abrir os olhos e enxergar as coisas. Ei, acabou tudo à sua volta, mas você está vivo. Deus pode te dar tudo novo. A gente lembra logo de Jó, né? Acabou tudo o quê? José não acabou nada, não. Depois foi o dobro de tudo na vida dele. E o dobro de tudo, novo. Talvez você tenha chegado ferido, mas você chegou. Talvez você tenha vindo hoje ao culto cansado por causa de ontem que o trabalho foi pesado e a unção foi poderosa, né? E você estava tão cansado hoje, mas veio. Vocês estão entendendo? O corpo estava despedaçado, mas a gente está aqui, todo molhado, mas chegou. Às vezes a gente chega, Jorge, só em pedaços, com o joelho sangrando, capengando para um lado, mas a gente chegou. Deus preservou a nossa vida. Atos diz, né, que uns chegaram nadando, outros chegaram em tábuas, outros chegou montado no tubarão, não, a parte do tubarão é brincadeira. Outros chegaram só em pedaços de entulho lá, mas chegou. Todos chegaram em terra. Isso, o nome disso é graça. E isso já é o motivo principal da gente acordar grato todos os dias. Deem graças em todas as situações, porque essa é a vontade de Deus. Tem gente que chega cantando, tem gente que chega chorando, tem gente que chega forte, tem gente que chega se arrastando, tem gente que chega segurando em um pedaço. Mas se Deus prometeu, você chega da forma que for. A palavra diz
Não tem nada aqui. Mas a palavra diz que Paulo e Silas estavam presos de que maneira lá, velho? Era uma tábua não, um pau, né? Todo amarrado, chicoteado, sangrando, com feridas, com tudo aquilo. E diz que ele cantava, né? Mas ele chegou. A palavra diz que houve um grande terremoto, uma grande explosão, as correias, as correntes se quebraram, as celas abriram e eles estavam lá. A palavra diz que o carcereiro levou eles para a casa deles. E eles estavam todos sangrando, todos machucados, todos cansados, mas chegaram. E a palavra diz que o carcereiro cuidou das suas feridas, deu água, cuidou e se converteu toda aquela casa. Porque dois homens não se preocuparam como chegariam lá, só sabiam que chegariam. Hoje a gente viu 4 tempestades, gente. Porque olhe bem, a promessa de Deus sobre você é maior do que a estrutura que não suportou. A promessa de Deus sobre sua vida é muito maior do que a nossa estrutura ou a estrutura à nossa volta possa suportar. Mas Ele está conosco. A primeira em Jonas, uma tempestade de denúncia. Ela pergunta, e vão pensando, o que precisa sair do meu barco? Que o Espírito Santo seja conosco hoje, nos ajudando a pensar e a meditar, que nosso ego caia por terra nesse momento, e a gente diga, eu decidi, eu tiro isso, essa coisa ou esse alguém do meu barco, porque não tem agradado Jesus, e meu barco vai afundar. Jesus nos ama e Ele está avisando, o barco vai afundar. E Ele não pode fazer nada contra isso, porque a decisão tem sido nossa. A segunda, em Marcos 4, é aquela tempestade que revela o poder de Jesus. Ela pergunta, eu realmente sei quem está comigo? E por que eu me comporto como se não soubesse? A gente realmente sabe quem está conosco? Ei, eu vou mudar a pergunta para ser bíblica, assim, bem forte. A gente conhece quem está conosco? Tem intimidade com quem está conosco? Porque se Jesus diz assim, se você, Bena, passar por alguém que precise de ajuda, você puder ajudar, e você dizer, amanhã eu volto, então ora por ela, você negou sua fé. Pronto, porque, agora olhe bem, se Jesus disse isso para você, imagina o que Ele fará conosco. Você acha que Jesus está na sua vida, vai te ver necessitando, e Ele vai dizer, eu volto amanhã? Ele não pode ir contra a palavra dele. Se Ele mandou perdoar 70 vezes 7, Ele perdoa mais do que isso. Se Ele mandou a gente ajudar o necessitado, Ele ajuda infinitamente mais do que isso, porque Ele é fiel e Ele está conosco até o final dos tempos, gente. Ai, cara. E a terceira, em Mateus 14, a tempestade que gera ousadia. Eu vou continuar no comodismo, eu vou continuar no barco, ou eu vou sair na palavra de Deus para experimentar algo extraordinário. E a quarta, em Atos 27, é a tempestade que destrói o navio, mas preserva a vida. Ela pergunta, eu ainda creio na promessa, mesmo capengando? Essa tempestade está perguntando para a gente hoje, mesmo capengando, mesmo sem dinheiro, mesmo sem conseguir enxergar como sua vida vai mudar, eu continuo crendo na promessa, ou eu só quero a promessa se eu tiver as coisas que eu quero ter? Então entenda, gente, nem toda tempestade é igual, nem toda tempestade tem a mesma mensagem. Mas todas elas continuam falando conosco. Eu estou no controle.
Se a tempestade está denunciando, tenha coragem essa noite para remover o que deve sair. Se a tempestade está revelando Jesus, descanse no poder dele. Se a tempestade está chamando você para fora do barco, obedeça a palavra. E se a tempestade quebrou a coisa toda, para não falar outra palavra, né? Se a tempestade quebrou tudo, Jorge, não pense que sua história acabou. Não fique mais segurando os destroços. Porque em Cristo, a tempestade só vai se acalmar quando a gente se acalmar. A nossa vitória começa na certeza de que Ele está conosco. A gente tem essa certeza de que Jesus está conosco. Eu vou perguntar da forma que Isaac pergunta, porque é forte. A gente tem certeza que Jesus é Deus em nossas vidas? Que Ele tem o poder para criar tudo? Ele é o onipotente, porque a gente não pode ver Jesus como aquela pessoa que veio aqui, fragilizado em carne, a ponto de um ferro furar as mãos, a ponto de uma lança conseguir furar, a ponto dele se ajoelhar e lavar pé de pecador. Aí Jesus ainda não é Deus na nossa vida. Ei, esse Jesus aí já foi glorificado. Ele está no céu, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus que nos sustenta a cada dia. Quando Ele se tornar esse Deus, a gente vai ou não se acalmar nas tempestades. Porque até Pedro, quando saiu para fora e andou sobre a tempestade, a palavra diz que ele andou calmo. Não fala com essas palavras, mas diz que ele estava calmo sim. Porque diz assim, ó, quando ele começou a se atribular, afundou. Então ele estava calmo. Porque ele estava na palavra de Jesus. A última palavra não é da tempestade. A última palavra não é do vento. A última palavra não é do naufrágio. A última palavra não é da perda. A última palavra é de Cristo, é de Jesus. Por isso eu não posso terminar essa mensagem dizendo, você vai vencer. Não. Eu termino dizendo, em Cristo nós já somos vencedores. Nós já vencemos, gente. Ainda que o vento sopre, ainda que o barco balance, ainda que o mar se levante, ainda que o navio se despedace, a promessa continua viva. Mas você pode ter perdido uma batalha, mas sua vida não se resume a essa batalha perdida. A palavra diz que em Cristo já somos mais que vencedores. E eu fecho essa mensagem com a frase que eu iniciei. O navio pode até quebrar, mas a promessa chega em terra. E só quem confia e já é grato aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né, gente? Ele criou uma tempestade em minha vida hoje para eu trazer essa mensagem. Dessa forma. Ele sabia, vou fazer tudo porque senão ele vai ficar na cachola dele. Eu quero que ele leve uma mensagem dessa, né? Aí ele criou uma tempestade. Pai, santo é teu nome. A gente te agradece pelo Senhor nos mostrar, Pai. E eu vou até reformular o que eu disse aqui. Eu disse que nem toda tempestade é para nos destruir. Mas como somos todos seus filhos, nenhuma tempestade é para nos destruir. Elas são para nos mostrar, Senhor, nos provar, para sermos mais perseverantes e sermos mais perfeitos, parecidos contigo. E assim receber o principal, que é a coroa da vida, Pai, em nossas cabeças. Mas a gente sabe, Senhor, que tem muitas promessas chegando. Se não fosse assim, o Senhor não teria usado o seu filho Isaac para nos corrigir nos lábios, no poder da língua. E hoje nos direcionar como a gente deve se comportar no meio das tempestades. E eu saio daqui, creio que todos, dispostos a compreender e discernir, Pai, espiritualmente,
Que tipo de tempestade o Senhor está querendo nos trazer? Ou que a gente já está envolvido? Uma tempestade de denúncia, para mostrar o que deve sair da nossa vida, meu Pai. Uma tempestade, Senhor, onde o Senhor está provando para ver se a gente descansa apenas em Ti, porque a gente está obedecendo plenamente e a gente sabe que o Senhor tem o poder de parar ela a qualquer momento, Senhor. Uma tempestade onde quer mostrar a nossa ousadia, Pai, de sair do sisteminha todo que está montado e a gente se manter fiel na sua palavra, nem que desagrade todo mundo, mas a gente quer sair desse barco e a gente quer continuar andando na tua palavra, porque a gente confia que ela nos sustenta, não o homem. O homem pode nos acusar, o homem pode nos ameaçar, o homem pode tirar os nossos empregos, mas a gente continua sem afundar, porque estamos andando sobre a sua palavra. Ô Senhor, Pai, estamos mostrando que muitas coisas que já desabaram, Pai, muitas coisas que já se destroçaram em nossas vidas, pessoas que saíram e não vão mais voltar, coisas, Pai, que a gente achou que perdeu, e o Senhor está dizendo: meu filho, não se agarre a ela, eu deixei quebrar tudo, mas continue na fé, porque a promessa vai chegar onde ela tem que chegar. A gente vai para casa essa noite declarando: Pai, que os seus planos não podem ser frustrados. A gente coloca todo o nosso ser no centro da tua vontade essa noite. E a gente declara que a gente quer descansar no teu governo. Que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam em nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz amém e novamente aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.